Ora, mais uma vez, muito bom dia ou boa tarde. Ainda estou a usar a t-shirt de ontem, é? Ainda não cheiro profundamente a sovaco, portanto, ainda está aceitável. Mas pronto, isto ainda bem que não ando por aí a falar com milhares de pessoas e correr de um lado para o outro, senão o pessoal pedia-me por favor para eu ir embora, não é? Problemas aqui da mecânica corporal, que pronto, que é difícil conter e que normalmente entra em equilíbrio quanto maior tempo estiver em contacto com a natureza, seja ela simplesmente este ambiente, que não é propriamente natureza, não é? Mas tendo em conta que são para aí umas 3 ou 4 da tarde, não, minto, já são 6 da tarde, e como vem, existe uma melodia aceitável nesta, não é? Existe uma melodia aceitável. E pronto, e as pessoas. Eu não sei, porque as pessoas não me dizem, não é? As pessoas não. Por norma, ainda por cima, isto é uma daquelas coisas curiosas que eu não fazia a mínima ideia, não é? Isto só se pode sentir a partir do momento que começamos a ser experiência daquilo que não conhecemos. Que é, pronto, existe uma outra pessoa que realmente nos confronta com a sua boa disposição ou a sua própria validação de tempo, não é? Olha, eu estive a ver aquele vídeo, gostei, ou olha, o outro vídeo, não gostei, etc. Portanto, há um princípio de explicitude associada à referência da nossa atenção, não é? Sem uma necessidade, quer dizer, pelo menos só para as pessoas que, pronto, que falaram comigo, não é? Pronto, que disseram que têm visto os vídeos e afins, só essas é que eu considero que elas tenham sido explícitas nesse sentido e, portanto, existe uma abertura mais explícita sobre o conteúdo abordado e, como tal, pronto, existe uma conversa saudável nesse sentido, não é? Porque é verdadeiro, é objetivo, etc. Depois existe, provavelmente, aquilo que eu sinto como harmonias que eu não sei identificar, mas que parecem ruidosas no sentido da sua atenção, não é? É quase como aquela coisa em que, sei lá, se uma rapariga estiver ali à frente, virada para lá, a ler um livro, e eu estiver assim com uma atenção muito objetiva, sempre a olhar para ela, possivelmente ela vai notar. Ainda bem, não é? Que assim podemos comprovar estas teorias das pessoas malucas como eu. E então, todas as pessoas sentem isso, não é cá a rapariga e o rapaz, não é? Todas as pessoas têm mais ou menos essa noção e por isso é que muitas vezes têm tendências de virar a cabeça para o outro lado porque alguém está a olhar para elas ou há ali qualquer coisa a acontecer que foi automático. Mas pronto, se calhar elas não pensaram nisso, não é? Que é outra coisa. E pronto, e é só isso. E nisto para falar do que é que eu estava a falar? Não sei, eu estou a usar. Estes últimos dias, desde ontem, os últimos 2 vídeos de ontem e este, já não estou a usar papel outra vez, nem caderno. Portanto, isto é já tudo vómitos. Vómitos, entre aspas. Pronto, o vómito é alguma coisa que um gajo ingeriu. Isto também acaba por ser não é? Se eu estou a falar de alguma coisa, por cima várias coisas, quer dizer que eu as ingeri de algum modo, não é? Portanto, não estava a falar delas. Tem sentido, não é? Bem que seja tudo errado, que aquilo que eu digo, seja tudo um absurdo e é bom para as pessoas se rirem e pronto, etc. Não, pronto, seja qual for a reação, eu estou a falar destas coisas porque digeri o conteúdo delas. Da mesma forma que vocês falam do Facebook compulsivamente e só de lado de mim ou etc. E de outras pessoas, não é? Pelo mesmo facto, não é? Porque vocês estão a digerir essa informação. E por estarem a digerir, depois vocês vão ter que lidar com ela. Eu só lido comigo, a falar comigo próprio e depois a partilhar estas coisas
aleatoriamente. Acaba por ser mais interessante, para mim, pelo menos. Para vocês a experiência é diferente, porque vocês é que são os avaliadores, não é? Daquilo que eu disse, daquilo que vocês consideraram que foi provocatório ou não, daquilo que vocês consideraram que foi sensato, etc. Portanto, a questão do significado associado à minha tentativa de explicar de uma forma racional as variedíssimas problemáticas simplistas da humanidade, não é? E, portanto, a racionalidade desta mecânica cerebral que todos nós temos, que para uns ou para outros terá pontos de potenciação diferentes, não é? Porque nós desenvolvemos mecânicas diferentes dos outros, ainda bem, não é? Graças a Deus. E falando nisso, pronto, isso Deus, na consideração que Deus criou o mundo, etc. E, portanto, criou o homem, tendo essa perspectiva bonita, não é? E romântica e literária que foi escrita, não é? E depois milhares tentaram concretizar aquilo, não é? Porque até um livro de magia funciona assim, todos os livros funcionam assim, eles precisam de se materializar em expressão corporal, não é? Para terem como é que se diz? A expressão na realidade. Um mais um igual a um, mais um igual a um, e é sempre a coisa é simples, mas pronto, eu preciso vos repetir 10.000 vezes a mesma coisa para vocês começarem a introduzir a mecânica e perceberem que existem formas de raciocinar mais simples do que simplesmente começar a condenar tudo, não é? E perceber que, ok, nós podemos até julgar, não é? Mas depois de julgar temos de fazer o exercício de saber tentar encaminhar o alvo da acusação para algo melhor. É quase como eu estou a acusar os militares, as polícias e toda a gente que, pronto, e o crime, tudo o que existe no mundo, okay, que é de mal, na minha interpretação, estou a acusá-los de todos, incluindo a própria estrutura que me criou, etc. Não é? Mas dentro dessa minha crítica eu apresento algo mais em que a própria, não é? Eu permito-lhe que ela escolha para algo melhor, que é algo que a poderá melhorar, não é? Então nesse princípio nós temos esse mesmo comportamento que podemos ter com o resto do mundo, não é? Que é uma nossa tentativa de, dentro do que consideramos que é desarmónico ou instável, ou seja o que for, é a nossa tentativa de não nos entregarmos àquilo, que esse é o lado errado, outra vez, não é? Que, pronto, cria outras problemáticas desta questão da emoção, etc. Mas principalmente encontrar mecânicas, não é? Ou dinâmicas que permitam à pessoa que está a errar compulsivamente a errar menos. Porque aquilo, pronto, no princípio, a humanidade descobriu o mundo errando profundamente, não é? Portanto, a história da humanidade é um erro constante. Portanto, dentro do que é um erro constante, para percebermos a mecânica da consciência e, portanto, esta questão do processamento informativo e da vocalização e da procura da dúvida, pronto, isto é um bolo monstruoso de coisas, que nos parecem irreais, ao mesmo tempo tornam-se reais, derivado da nossa atenção, simplesmente. E, portanto, podemos considerar que todos os conhecimentos associados às interpretações religiosas, sejam elas quais forem, são verdadeiros. Todos. Porque todos eles, a única coisa que pedem é um exercício de vocalização e de entrega sobre uma teoria. E o desenvolvimento dessa mesma teoria faz com que a experiência do conhecimento em nós tenha expressão na realidade. E isto, de algum modo, acabamos por ter vários grupos de pessoas, não é? Que já fazem parte de uma espécie de mecânica teatral e representativa dessas realidades, que são antes de mais imaginárias e abstratas e emocionais e essas coisas todas. E, portanto, pronto, mais um igual a um outra vez. É sempre a mesma coisa, não é? Agora,
vocês estarem a perceber que estão a fazer isso. Não é? Da mesma forma que eu estou a perceber que, pronto, que a minha grande hipótese de conseguir lidar com estas informações, com esta informação toda que eu preciso de esvaziar, não é? E que, até eu escrevo muito. Eu agora deixei de escrever porque reparei que entre eu escrever e eu falar, eu falo muito melhor. Mesmo que andar aqui a repetir-me, a dar aqui estas coisas redundantes, faz parte do exercício da lógica, da mecânica e dos motores. Os motores também repetem a mesma coisa, as rodas também repetem a mesma coisa, estão sempre a fazer a mesma coisa, não sei o quê. Tem ali uma função redundante, mas é essa a função redundante que permite que os carros andem, que os motores trabalhem e que os relógios funcionem, etc. Né? E ele está aqui, alguns aqui no nosso cérebro. Nós devemos ter controle sobre ele para permitirmos que haja aqui uma forma mais simples de lidar com algo que nos transmitem como algo extremamente complexo, que é isto de complexo, se nós nos quisermos debruçar, não é? Mas naquela perspectiva nós queremos ensinar simplesmente um cão, uma criança ou um adulto a fazer coisas extremamente simples, ok? Mesmo que o bolo de conteúdo dessas três, da soma dessas três coisas seja muito maior, pelo menos aquelas três dá-lhe a mecânica de princípio e fim, princípio, meio e fim, não é? Portanto, pelo menos já sabe como seguir a estrutura e, portanto, repetir, não é? E nessa repetição vai se tornando cada vez mais denso e mais... É quase como nós lemos aqueles livros técnicos, olhamos para aqui e dizemos objetos, variáveis, classes, o que é isto, mas não percebo nada disto. Não é? Portanto, só quando repetimos, aquilo vai se interiorizando na nossa cabeça e depois, de repente, temos aquela noção, ok, já estou a perceber como é que isto funciona. E porquê? Porquê é que nós percebemos? Porque aquilo se interiorizou em nós. Não percebíamos, continuávamos a olhar para aquilo e dizer, não estou a perceber o que é que esta gente quer dizer, não é? A gente deve ser completamente doida. E eram, não é? Portanto, eles pensaram mecanicamente e metodicamente todos os processos lógicos, e racionais, o melhor possível, não é? Que podia ser ainda mais complexo, não é? Podia ser milhares de vezes mais complexo, não é? De pensar o raciocínio, pensar a lógica, a melhor forma a fazer aquilo, não é? Mesmo que seja mecânico, seja igualmente mais ou menos humano, seja mais ou menos suave, que haja aqui comparações da percepção da realidade que nos fazem ter estas noções de interatividade, não é? Senão, pronto, se eu não me estivesse a ver a mim próprio, enquanto me filmo, não estaria aqui a fazer estas filmagens. Eu tenho que ter uma noção que estou a falar com alguém, mesmo que eu tenha a noção que estou a falar comigo próprio. Estou-me a enganar, não é? Mas ao mesmo tempo não. Ao mesmo tempo eu faço de conta que eu próprio não sou eu próprio, porque estou a ver eu próprio além de mim, numa imagem de reflexo, não é? Faz um espelho, não é? E pronto, e é só isso. E é curioso, há coisas magníficas neste mundo, menos estes aviões. Façam favor de remover os aviões, venham de barco, foi assim que nós conhecemos o resto do mundo. Façam como nós, venham de barco. Ou de comboio, façam daqueles, já têm daqueles comboios brutais, de grande velocidade, né? Passam uma pontezinha, um oceano inteiro. E venham tudo. De comboio. Então é fixe. E pronto, eu creio que não há mais nada para dizer. Ou se calhar assim, portanto, tendo em conta que este vídeo era suposto, não é? Era suposto ser uma espécie de
tributo à interpretação espiritual e religiosa, isto é, produto fantástico e lógico e de expressão fantástica e lógica e autocomparativa que tenta educar, que tenta guiar, tenta indicar, okay? Via a autocomparação que nós exercemos ao ler a consciência das nossas próprias variações emocionais que estão de acordo com as condições que estão apresentadas ali no livro, ou nos vários livros, não é? E que desenvolvem de algum modo essa mecânica, normalmente associada à banda desenhada e aquelas coisas todas para as crianças, que elas fazem aquilo, a associação assim, não estão assim a pensar, mas ele está a usar assim uma associação indireta. É claro, não é? É assim que o cérebro deles funciona. Não é? Depois a sociedade é que nos pede para ser uma coisa assim um bocadinho diferente, por causa destas nuances da verbalização da informação. Este spot é espetacular. Esta cadeira que eu encontrei no lixo, espetacular, pus aqui agora uma espécie de uma manta. Estou mesmo relaxado. Qualquer dia eu começo a dormir aqui. Se tiver bom tempo à noite, mais um bocadinho. Isto vai ser espetacular. E que mais é que nós podemos falar sobre estas coisas boas? É que eu digo, eu não condeno ninguém, mas há uma coisa interessantíssima e que se vai. Pronto, olha, a religião católica está farta de instituição católica na sua plenitude, não é? E não só a católica, outras mais, que têm base no mesmo conteúdo literário, não é? De comparação, que foi criado provavelmente para este exercício, não é? Comparativo que nos faz, que as crianças também usam e que conseguem lidar com as comparações sem que o efeito da transmissão, da verbalização da emoção seja tão explícita, não é? E se torne implícita, não é? Só pelo facto de estarmos a prestar atenção. E depois, se eu, por exemplo, eu por acaso também não conheço muita literatura das religiões, portanto peço desculpa já para já, não é? Mas daquilo do pouco que eu sei, alguma da literatura que está associada, por exemplo, à Bíblia e afins, tem ali umas coisas horrendas, não é? Umas coisas bastante horrendas. Tem ali descrições de malta, portanto, as próprias noções práticas, não é? Sei lá, desde aquelas coisas da pedofilia e portanto, aquela coisa do ser capaz de matar o próprio filho, não é? Em nome da razão, em nome daquela sensação de razão. Portanto, é só para exponenciar o facto de que realmente quando nós nos levamos ao máximo somos capazes de fazer coisas bárbaras, mas não era para o pessoal fazê-las, não é? Só que lá está, muitas vezes nós não entendemos essa mecânica, não é? É que nós estamos a dar efeitos de comparação e as pessoas, em vez de as analisarem e de perceberem de uma forma simples, abraçam-nas. Pronto, depois é um problema. É um problema porque elas tiveram uma escolha errada. Não foi porque aquilo é um problema. Aquilo é um exercício simples. Mas,
Já te magoaste? Magoaste na pata? Anda cá, magoaste na pata. Dá cá aí, deixa ver isso. O que é que raio te fizeste na pata? Deixa ver, anda cá. Deixa ver, o que é que raio se passa aqui que tu sentes-te magoada? O que é que se passa, Rock? Diz lá, o que é que se passa na tua pata? Espetacular. O que é que se passa na tua pata, Rock? Deixa ver. Pronto. Olha aí. Já te magoaste. Tu não és, depois és a coisa mais irrequieta do mundo para alguém que mexeu. Esta cadela tem um problema. Ela tem as unhas pretas. Posso-vos mostrar. É mesmo brutal. Ora daí, Rock. Daí a pata, vá. Deixa ver. Só é para mostrar aqui à malta. Vocês estão a ver isto, estas unhas. Espera aí, onde é que está as unhas? Onde é que eu posso mostrar aqui as unhas? Assim, mais ou menos lá. Elas são totalmente pretas, no fundo, ok? Todas, ou quase todas. E o nervo do dedo, em algumas unhas é mesmo grande. Portanto, as duas únicas vezes que ela foi à veterinária para cortar as unhas, eu desisti que lhe fizessem isso, porque cortavam-lhe sempre um bocado do dedo, ou do nervo, não é? Que está associado à unha. E portanto, desde então, pronto, ela vive com umas unhas gigantes, que não são gigantes, mas nota-se que, por exemplo, em alguns pisos que são escorregadios, tipo azulejo e assim, ela escorrega em alguns momentos. Portanto, ainda por cima tem a tendência, não é, de forçar a unha, portanto ela vai fazer com que resbale mais, não é? E, portanto é mesmo estranho, chato, mas pronto. Eu creio que dentro desse desconforto é melhor ela ter esse desconforto do que ter o desconforto de estar a ser obrigada a cortar pedaços do dedo, na minha opinião. Eu não sou Deus, não é? Ainda bem. No fundo, a evolução isto é uma coisa muito curiosa que se calhar o lado da interpretação judia, que já teve, judia não, budista, mas a budista tem portanto, esta interpretação quase também daquela elaboração, a perspectiva do karma, portanto aquilo que é feito mais cedo ou mais tarde volta, e pronto, e quando volta é mesmo à bruta e não sei o quê. E portanto, para nós temos estas noções, né, que nos parecem curiosas, mas depois na experiência de vida parece que nos vamos encontrando razões para acreditar aquilo que nos parecia irrisório ao início, não é? E portanto, e então neste caso o budismo também acredita, à parte de ter tido a própria sua história. Havia um macaquinho, né? Houve um macaquinho que sou eu, que fiquei preso, né, na mão do Buda, entre os 4 dedos dele, e pronto, e fiquei lá alguns milhares de anos para eu conseguir, né, que eu era o único que poderia de algum modo fazer algo melhor do que ele tentou, porque de resto ou nós aceitamos o conhecimento que está associado ao budismo e ao taoísmo e ao hinduísmo e afins, dessa forma mais aberta e mais abrangente sobre a aceitação daquilo que não podemos controlar, okay? E que nos foi entregue de natureza. E então temos uma harmonia maior, ou então andamos sempre à turra porque queremos disciplinar-nos uns aos outros, quando na verdade temos é que nos disciplinar de nós próprios, nada mais. E portanto
para, para curiosidade da história, não é? A minha própria experiência, para eles, será tipo algo genial, que eu não consigo descrever, não é? Se calhar até esta minha própria liberdade, não é? Está a ser garantida por eles. Não faço ideia. Porque, pronto, pela concepção da estrutura mecânica que as sociedades têm desenvolvido, por imposição da própria mecânica que as condiciona, raramente tem hipótese disso, porque não vem outra alternativa, não é? É a única condição, e a condição de existência ou de separação daquilo, pronto, lá está, limita-nos a várias outras coisas. Que eu acho que, pronto, nessa questão da sociedade, da vida das pessoas que vivem a sociedade, as cidades, o comércio, profundamente, elas simplesmente já entraram naquela mecânica, e por isso já entraram naquela mecânica também do pirata, não é? Aquilo já tanto lhes faz, é só aquela cena, olha, vamos fazer isto custa não sei quantos, ok, foi bom, foi fixe, mas pronto, passam por outra coisa e precisam sempre, não há um contentamento com algo simples, tem que estar sempre a variar para ir encontrando pequenos momentos de contentamento que os satisfaçam. Porque pronto, já estão numa mecânica que lhes limita a sua capacidade de encontrar aquilo que elas procuram fazer ou reconhecer em si próprias como gostando de fazer com prazer, não é? E que poderá ser útil, que poderá também estar associado à economia ou à ciência ou a todas essas coisas que exercem, pronto, uma espécie de separação do mundo, não é? Uma abstração no tempo. O que é no fundo o conhecimento? De onde é que ele provém? Provém disso, provém da própria abstração. Não é? Se a própria filosofia, a primeira coisa que questiona é a si própria, porque lá automaticamente estamos a fazer uma abstração da nossa percepção, de tudo o que está ao nosso redor. É? Estamos a ignorar tudo, estamos a pôr-nos nós em causa. Logo, portanto, o tempo já está a seguir e nós esperamos no tempo. Isto é o produto do conhecimento. Todas as coisas que nós vamos tendo, boas e más, são produto do conhecimento. E, portanto, conhecimento que até agora teve, tentou o seu melhor, não é? Podemos considerar que dentro do que foi muito mau ou muito mau, houve sempre melhorias que depois aparecem, pronto, parece que existe tipo aquela mecânica da contradição constante que obriga as pessoas a repensarem aquilo que já tinham pensado, não é? É o tal exercício da roda, não é? Que vai passar outra vez pelo mesmo sítio, tendo a noção de que já passou ali. Portanto, está a repetir a mesma coisa. Mas é só essa mecânica que nos permite evoluir, exercitar melhor o pensamento e, portanto, pronto, compreender melhor. E pronto, depois é que existem aqui outras mecânicas que precisam de ser cada vez mais solitárias no sentido da entrega. Nós precisamos simplesmente, para a sociedade não entrar em colapso mental, começar a estrelhar com tudo. Não é? Isto é só uma condição do próprio excesso de informação associada ao corpo, que sente, queiramos ou não, ignoremos ou não. Por isso é que temos o efeito, temos vida, senão nada, nem vida tínhamos, nem consciência tínhamos, não tínhamos corpo. É pronto, eu pensava. É assim, então a filosofia é isto, não é? A filosofia, digamos que já dizia há muitos anos atrás que é a mãe da ciência. E no fundo, se pudermos ver o que é a filosofia é a arte de pensar
racionalmente, de uma forma mecânica e metódica, redundante e cíclica, de forma a poder provar que esse pensamento, puramente abstrato e puramente estrutural, pode ser verdadeiro na consideração da comparação, não é? Que exerce esse mesmo pensamento, para que possamos gerir o que é certo ou errado, não é? Até na comparação daquilo que nós achamos que deverá mudar, não é? E várias coisas que estão associadas a isso. Acho que, pronto. Acho que todos vocês têm o direito de negar tudo o que eu disse, negando-o única e exclusivamente de forma verbal, usando o verbo, usando o são e outra qualquer expressão que não ponha em causa a minha visão, isto é, a minha condição. Que mesmo que esteja a ser deitada fora, não é? Uma certa consciência de mim próprio, também gostaria de deixar esta merda e de me permitir viver mais, não é? Mesmo que, pronto, isto me ajude a acalmar todo a minha obsessão com o meu próprio cérebro em estado de exercício de consciência de si próprio, e como tal, o que é que será a consciência de si próprio? Será a consciência da própria emoção, e é a emoção que nos dá as indicações de certo ou errado, de bom ou de mau, não é? Portanto, as indicações que o próprio corpo indica, não é? A criança, quando não gosta, diz logo que não gosta, e portanto nós percebemos que ela não gosta, não é? Portanto, ela disse que não gosta, não foi porque ela pensou naquilo, não foi uma indicação interior que foi automática, ok? Ela existe como resposta ao que cada um sente, não é? Mesmo até no exercício de pensar aquilo que poderia acontecer. Que mais uma vez vem ter com a nossa amiga, a outra mulher que se casou comigo desde nascença, chamada filosofia. A filosofia neste exercício é bom. Porquê? Porque todas as disciplinas interpretativas, sejam elas do exercício científico ou lógico até o exercício puramente fantástico, na consideração que todas as interpretações espirituais e assim são fantásticas, só nessa consideração, ok? Porque elas, lá está, são incolor no sentido da sua exposição visual na realidade, não é? Da mesma forma que a minha concepção de 3 números continua a ser, mesmo que para vocês consigam pôr não é? Vocês conseguem imaginar isso, mas isso não existe aqui no vídeo, não é? Vocês é que conseguem criar essa noção via o exercício que já foi mecanizado em vocês, não é? Desde pequeninos, provavelmente, a contar qualquer coisa. E mesmo que vocês não quisessem contar coisas,
pronto, percebiam que os números serviam simplesmente para contar, não é? Portanto, foi o que eu fiz, por exemplo. Comecei a ver que, ok, a tabuada e afins serve para contar e multiplicar coisas. Ok. Preciso saber mais, não preciso saber aquilo de cor, nem memorizar, nem nada. Além de mais que já temos calculadoras e afins, portanto, já a preguiça da história da humanidade já exerceu uma mecânica que a permitisse facilitar coisas simples, não é? Portanto, era só ensinar a malta a fazer cálculos e usar a calculadora, nada mais, até nos próprios exames, porque a pessoa que vai exercer um trabalho profissional não vai estar a calcular e a exercer não vai estar a desenvolver um projeto sem máquina calculadora, não é? Isso devem ser parvos, não é? Portanto, até nisso a própria educação erra, não é? Não está a preparar para a realidade, não é? Podiam depois, pronto, são dinâmicas simples, não é? E depois dar uma noção comparativa mais humana, creio eu, que não seria errado fazê-la, não é? E para potenciar essas noções, não é? De forma menos mecânica. Mas se calhar, para onde a mecânica será a única para as pessoas que já se permitiram abraçar a mecânica, não é? Essa mecânica meticulosa e calculista do processamento de dados, não é? se torna o que é, não é? Ora, um dia destes vou começar a fazer coisas muito bizarras. Que vai ser, vou começar a ir para umas ruas quaisquer aqui no Porto. Vou ter que estar, não sei, vou ver que isto é uma coisa engraçada. Neste caso do exercício disciplinar, sobre a nossa própria concentração-abstração, que tem que ser uma exercitada ao mesmo tempo e, portanto, forçada, não é? Mas somos nós que nos estamos a forçar a nós próprios, portanto, até aí está tudo bem, portanto, não há nenhum problema. E então o que é? É simplesmente, eu estava a dizer que o meu discurso com pessoas à minha volta poderia ser diferente, não é? Só pelo facto de estarem lá pessoas à minha frente, ao meu lado, assim, não é? Só pelo facto de estarem no meu campo de visão e ainda por cima atentas a mim. Portanto, temos aqui uma condição de foco e de alvo, que somos nós, não é? Sobre algo que deveria ser natural e que nós não temos a capacidade de exercitá-la naturalmente porque já estamos em tensão, não é? Portanto, aquilo já ou entra na mecânica, não é? Ou o chapéu. E é por isso que eu reprovei em todos os testes de aceitação de emprego. Eu não vou. Eu sou eu, tenho noção que sou educado, okay? Tenho noção que tenho capacidade de gerir relações humanas e afins. Eu não estou a borrifar para aquela mecânica, porque eu não entendo aquela mecânica e causa-me distúrbios, não é? Causa-me inquietação. Prefiro estar longe e assim, pronto, eu vou encontrar essa mecânica, mas sem essa pressão, que é isso que eu procuro. Eu procuro não sentir a pressão dos outros dois polos. E eu estou a ser a expressão dos outros dois polos, do Yin e do Yang, portanto, da América e da Ásia. E pronto, é simplesmente, eles têm que perceber que eles têm que saber lidar, eles não têm que exercer a sua posição de trabalho sobre mim, não é? Sobre eu, sabendo eles que eu estou a oferecer tudo que eles precisam para realizar o que eles querem de uma forma harmoniosa, de uma forma musical, sem ser
aquela coisa terrorífica e associada às coisas que nos vêm impondo, e com os filmes e com aquelas merdas todas, não é? Que pronto, que exercem sonho e por isso exercem possibilidade de realização, não é? Portanto, eu quase que não consigo, eu quase que acredito que poderá haver tipo um daqueles, não é, dos Dark Vaders e os outros, o pequenino, o mestre Jedi, não é? E o Mr. Splinter e as tartarugas ninja e afins, mas em expressão corporal, isto é, em homem, é? E portanto a possessão aquela ilusão em nós, quem tem as capacidades todas apropriadas para aquilo, nessa condição torna-se perfeito, associada a uma simples fantasia, uma simples mecânica exercitada em nós, não é? Eu acho que nesse sentido sou uma espécie de Rafael, às vezes. Às vezes sou um bocadinho de Rafael, outras vezes sou uma espécie de Leonardo. Pronto, existem ali, eu gostei também das tartarugas. Mas pronto, toda aquela mecânica do Shredder, não é? Depois os gangues todos, que o pessoal abraçou aquilo com um gajo que fode tudo e fode todos, não é? E que mostra que fisicamente ele é mais capaz do que todos e por isso vai mostrar pela força, as suas capacidades de inferioridade para com os outros. LOL. Que é verdade, é inferioridade, porque não se sente mais capaz de criar nada que não via força, não é? E, portanto, lá está, aquilo já é uma tensão completamente diferente, não é? Tipo, alguns lá na América aquilo deve ser assim, não é? Deve haver ali uma tensão tão forte que eles, pronto, entram em colapso, não é? E pronto, não é? E na China também, a Ásia, não é? Pois, existem ali também variedíssimas coisas, não é? A Ásia, portanto, o leste, no fundo, portanto, tudo e mais alguma coisa, não é? E é isso. Às vezes diziam que, já me disseram assim, que antes de um gajo se apaixonar, tem que se apaixonar por outra coisa qualquer, sem ser a pessoa, não é? Se não pudermos apaixonar. E no fundo, eu acho que estou apaixonado pelo meu próprio cérebro. E pela própria condição, não é? É quase como se eu estivesse a fazer ski com o meu próprio cérebro. E mesmo que eu não quisesse fazer ski, a própria realidade que me envolve exigia-me que eu fizesse ski. Pronto, não tenho outra hipótese. Engraçado. Pronto, eu nunca, na execução do ski, eu acho que nunca seria capaz, não é? Mas pronto, é interessante perceber estas mecânicas de comparação, não é? E é isso. E a questão é esta necessidade de termos a liberdade, de algum modo, desde que ela não interfira
em terceiros diretamente, não é? Sobre a nossa imposição em terceiros. Nós queremos sempre, temos inquietações. Até os cães, os gatinhos e os caracóis têm inquietações, não é? Que seja a própria necessidade de viver, não é? As plantas, todas as coisas que supostamente nem têm consciência de nada, mas têm memória. E portanto, pronto. É curioso, não é? E pronto. Estou a usufruir do silêncio. Estava sempre bem. E se calhar estou também a exercitar outro problema que também está associado aos psicopatas. Portanto, isto é um problema. Que é o narcisismo. Mesmo que pronto, como vem, tu continuo gordo, dentado, a fumar, a roer as unhas. E portanto, nesse sentido, não sou nada narcisista. Mas pronto, neste sentido, parece que só sinto a minha companhia em mim próprio, não é? No reflexo de mim próprio. Que é o mais bizarro ainda, não é? Mas é interessante. Eu acho que a própria mecânica não é? Até dos estudos da psicologia, afins, não é? Se calhar já passaram por isso. Não faço a mínima ideia. Mas é deixar que os malucos possam ser maluquinhos. E, portanto, nessa condição de liberdade da expressão, eles conseguem ser melhores, conseguem avançar naquela problemática já até associada portanto, à linguagem entre homem e mulher, não é? Na marcha do machismo e das mulheres e nesta coisa mais ou menos milenar, não é? Que tem a ver simplesmente com esta autodisciplina que nós devemos aprender a ter. Depois, todos nós somos, ao nível de desenvolvimento do nosso intelecto, muito capazes. Se vocês imaginassem quanto capazes vocês são, vocês nunca teriam alguma vez criado uma bala. Porque não era preciso. Nem tinham dado um morro a alguém. Porque também não é preciso. Mesmo que, lá está, se não houver essa autodisciplina sobre as nossa própria entrega emocional, a nossa experiência humana para com os outros, não é? Temos uma incapacidade de lidar com aquilo que é simples, que é nós e a entrega de nós sobre a nossa atenção. Mais um igual a um, mais uma vez. A soma de duas coisas cria a continuação da mesma, mas na abstração ou na profundidade da mesma também, não é? Portanto, quase como passar por o chamado espaço vazio, não é? Aqui. Portanto, pronto. Temos uma capacidade quase de, numa comparação também irrisória, se calhar cómica, não é?
que é passar de um universo para o outro, não é? Sendo eles que serão semelhantes, mas que têm que passar por duas condições, por várias condições que se parecem completamente inversas, portanto, ou adversas. Não é? Pronto. Isto agora vai-me fazer lembrar aquelas coisas todas espaciais e velocidades à luz para aqui e para lá, não sei o quê. Coisas que me ficaram. Aqueles monstrinhos engraçados e simpáticos da Guerra das Estrelas. À parte a noção de que a Guerra das Estrelas também tem a ver outra vez com a mesma coisa, com a mesma problemática que eu estou aqui a tentar nos expressar, não é? Milhares de vídeos atrás, constantemente. Que é essa coisa estúpida que a humanidade continua a educar e a persistir na educação que, portanto, que desenvolve aquilo que depois ela condena. Que é absurdo. Controverso, automaticamente imoral, etc. Pois pronto, aí está tudo incluído. Mas pronto. Pelo menos assim eu consigo ajudar-vos. Sabe-se lá quem é que são vocês, não é? Não é que eu queira saber, não é? Não quero saber. Interessante, não é? Se eu mostrar uma espécie de não desejo ou de não necessidade de saber quem vê os vídeos, portanto, de conhecer as pessoas que deram atenção a estes vídeos. Por outro lado, se a mensagem fosse eu não quero saber quem vem, não é? Pode ser também ofensiva nesse sentido. Então estou a fazer isto para quê, cara? Já disse, eu estou a fazer companhia a mim próprio. É pronto. Eu já ando a desenhar aqui este jardim. Este jardim um dia destes vai começar eu vou começar a pegar outra vez na enxada e nessas merdas todas. E já ando aqui a desenhar mais ou menos algumas coisas que poderiam ser agradáveis para a minha espécie de isolação no campo dentro da cidade. E que pronto, que me irá causar algum sossego, não é? Ao nível de tudo o que eu preciso de saber e de lidar para me manter, não é? E, portanto, poder respirar um bocadinho sobre essa absorção contínua, não é? Dessa obsessão que, pronto, que outros já estão a viver, não é? Eu só estou a ser tentativa de criar aqui comunicação, porque senão, se não há comunicação, vivemos a segurança ao máximo, não é? E se houver funcionalidade, pronto, já não precisamos de viver a segurança ao máximo, sendo que a própria segurança terá vários exercícios de preparação que têm estruturas de funcionalidade, não é? De comunicações rápidas, de funcionamento de mecânicas estruturadas, não sei o quê, sendo que eu vejo-as sempre muito rijas, não é? Nós conseguimos ver as pessoas que fazem teatro e que fazem malabarismos e coisas assim, conseguem fazer aquelas coisas todas de uma forma muito mais suave, não é? Portanto, associado ali ao Homem-Aranha, eles
são muito mais... Nota-se que a sua própria posição corporal é menos rígida, não é? Ao ser menos rígida, pronto. Queria aquela melodia, muito bonito, mas pronto, também não estou a dizer mal da vossa rigidez. A rigidez será natural, associada à formatura e àquela disciplinação da educação, que está associada à nação e, portanto, a toda esta coisa que, no fundo, vai ao encontro daquilo que eu ando a dizer alguns vídeos, mas de uma forma que não está associada à nação, mas associada à cultura, né? E a cultura é o conhecimento de nós próprios. E, portanto, percebermos que a cultura existe e ela é extremamente vasta e extremamente rica e para nos dar tudo, para sabermos lidar com a realidade sem precisarmos de saber propriamente a origem dela, não é? Porque depois essas questões da origem e das explicações daquilo tudo é a problemática que cada um poderá escolher estudar. Não é? É uma coisa que eu ver uma calculadora e sentir necessidade de fazer uma calculadora. Milhares de pessoas fizeram isso. Já existia aquilo. Portanto, são questões completamente diferentes. Não é? Uma coisa é a visualização de algo aleatório, não é? Outra coisa é a necessidade, portanto, auto-identificação automática e de entendimento quase automático e de atração irracional de uma coisa que, pronto, sentimos, nos entregamos de repente e aquilo, pronto. São duas coisas diferentes. Dois comportamentos diferentes. Pronto. E é isso, é mais um longo vídeo sobre o cérebro. Este vídeo. Nem sei, vou criar mais uma playlist sobre os meus monólogos comigo próprio e, portanto, de algum modo, quem sabe, não é? Quem sabe, com mais alguém mais que só me pode ouvir e eu não posso ouvir. Mas pronto, assim também vocês não precisam de me incomodar com as vossas dúvidas. Eu simplesmente estou a viver as minhas, não é? Numa forma de aceitação. Não quero dominar nada. Mas há quem tenha essa necessidade, não é? E que a viva profundamente. Não é? E, portanto, se essa pessoa ou esses seres não tiverem indicações de como lidar com aquilo que inevitavelmente a natureza os obriga a lidar, porque pronto, é a condição da história, de memória, de todas essas coisas que eu já expliquei nos meses anteriores, não é? Bem, então bom saber lidar com aquilo. Não é? É por isso que a abertura cultural, não é? E o conhecimento cultural é extremamente importante. Porque a partir do momento que as culturas nos entendem, não é? Existe uma maior facilidade de comunicar-nos uns com os outros. Nós não precisamos da religião para nada, mesmo que ela indo um Deus, não é? O maior Deus é a nossa cultura. É a nossa história que está em memória. Esse é que é o Deus. O primeiro. Depois existe o absoluto, que é aquilo que está a fluir em mim e em vocês em tempo real. Eu só tenho noção da minha realidade, não da vossa. Tá? Por isso, mais uma vez, o vídeo vai chegar ao máximo, espetacular. Estou a fazer vídeos de 1 hora, estou louco. Mas pronto, consegui falar com alguém durante 1 hora que me conseguiu ouvir e que me conseguiu ouvir. Isso é bom. E pronto, e não estou a obrigar ninguém a fazê-lo, não é? Pelo menos isso.